Amém. Que esse seja sempre o nosso sentimento, né? Tudo que nós somos e tudo que nós viemos a ser, que nós possamos dedicar sempre ao nosso Deus. Amém. Convido a todos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículos 25 ao 35. Se você está nos assistindo, você também é convidado a participar da leitura desse texto. Se você não está com a Bíblia nesse momento, preste atenção. A palavra de Deus diz o seguinte: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparastes à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. A palavra de Deus nos traz esse texto aqui, que geralmente a gente lê somente próximo ao Natal, sobre o nascimento do Senhor Jesus, mas esse texto nos diz, em todos os tempos, em todas as épocas do ano, o que Jesus fez por nós, o que Deus preparou para cada um de nós. A palavra de Deus conta a história de Simeão, um homem que havia sido revelado a ele pelo Espírito Santo de Deus, que ele não morreria antes de ver o Salvador. Interessante que o texto diz que quando José e Maria vão ao templo, cumprindo o ritual da lei dada por Deus, para a apresentação daquele menino, para o sacrifício daqueles pombinhos, daquelas rolinhas, Simeão pega Jesus, o menino Jesus, nos braços, glorifica a Deus e diz o seguinte: Deus, agora pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a salvação. E eu queria ressaltar pelo menos 3 coisas nesse texto essa noite. Nós vivemos dias turbulentos, num país onde a corrupção está de norte ao sul, leste a oeste, em todas as camadas sociais, e a gente fica imaginando que a situação está difícil de ser revertida. Mas aí a gente olha para Simeão e aonde ele morava. Ele morava onde? Em Jerusalém, Israel, que estava sob o domínio do Império Romano. A terra que fora prometida e fora dada por Deus ao povo hebreu estava agora sob o domínio do Império Romano. E lá o povo, escolhido por Deus, estava sofrendo com todo esse domínio. Mas no meio daquela opressão todinha do Império Romano sobre Israel, sobre Jerusalém, o texto sagrado nos revela uma coisa muito interessante. Existia um homem chamado Simeão, que ele era justo e piedoso. Ou seja, num país que vocês sabem qual é, onde a corrupção está em todos os lugares, dá para ser justo e piedoso. Porque se Simeão conseguiu ser justo e piedoso naquela época, a gente também consegue. Agora é interessante que a gente reflita que, apesar de ser justo e piedoso, não era o suficiente para Simeão entrar no reino de Deus. Ele precisava o quê? Realização, a concretização da promessa feita por Deus, que diria que ele veria a salvação em carne e osso, ao vivo, iria ver Jesus. Nós não precisamos mais aguardar a promessa que Simeão estava aguardando. Ele sabia que Deus havia prometido a ele, através do Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver Jesus.
Mas hoje, em 2017, nós já sabemos que Jesus já veio, já morreu, já se sacrificou por mim, por você e por todos nós, e já ressuscitou para a glória de Deus e para a nossa salvação eterna. A gente não tem que esperar mais nada, a gente tem que decidir hoje. A gente tem que tomar uma decisão hoje. A gente tem que ter a atitude de Simeão hoje. Não somente achar que por nós sermos ou acharmos que nós somos justos e piedosos, a gente vai entrar no reino de Deus. Não é por aí. Em lugar nenhum da Bíblia, a gente vai encontrar base para a gente entrar na casa do Pai, no lar celeste, a não ser pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Segunda coisa que eu queria destacar nesse texto. Tem uma frase que me impressiona, ele fala o seguinte: podes despedir em paz o teu servo. Deus, já posso morrer em paz. É interessante a gente olhar para isso aqui, para esse texto, para essa expressão dele, e pensar como é que está a nossa vida. Será que a gente já pode morrer em paz? Será que no nosso momento assim, limite da vida, a gente vai ter essa paz e falar assim: despede em paz o teu servo? Sabe o que eu aprendo nesse texto aqui? Que a gente só se despede em paz dessa vida quando tem a mesma experiência que Simeão teve. E qual foi essa experiência? Ele viu Jesus, ele tocou Jesus, ele encontrou Jesus. A gente só vai se despedir em paz dessa vida quando a gente conseguir ver Jesus, quando a gente conseguir tocar em Jesus, quando a gente conseguir ter um encontro real com Jesus. Porque foi isso que Simeão falou. Quando eu vi Jesus, os meus olhos viram a salvação. Esse aqui, pois os meus olhos viram a salvação. Quando nós vemos Jesus, nós vemos a salvação. Interessante, a gente lembra muito do Salmos 23, lá no versículo 4, que diz o seguinte: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Será mesmo que quando nós atravessarmos o vale da sombra e da morte, a gente não vai temer mal algum? Será que a gente tem a certeza que o Senhor está comigo? Porque Simeão tinha a certeza que a salvação estava com ele. Ele tinha certeza que Jesus estava com ele. Eu gosto sempre de lembrar uma coisa que eu ouvi sobre esse versículo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. A morte estava tão presente na vida ali do salmista, estava tão próximo que ela chegava a fazer sombra. No vale da sombra da morte. O salmista sentia isso, e como às vezes a gente já pode ter sentido, que a morte se aproximou tanto. Mas aí nós buscamos o refúgio no Deus eterno, no livramento do Deus eterno. E a gente não temeu mal algum, porque o Senhor está comigo. Que a gente possa ficar sempre lembrando disso. Será que, ao nos despedirmos dessa vida, a gente vai estar em paz com Deus? Porque é Ele a quem nós vamos encontrar. Terceira e última coisa que eu queria colocar sobre esse texto aqui. O texto fala que Jesus está destinado para ser um sinal de contradição. E eu fiquei pensando isso. Jesus vai ser um sinal de contradição. Primeiro que ele veio para contradizer, aquela religião toda que falava uma coisa e fazia outra. A gente tem que entender que o sinal de contradição que Jesus estava determinado a ser é porque aquela mesma oportunidade que é dada a todos nós, que se aceitarmos o Senhor Jesus, nós seremos salvos. A negação ou a negativa de que Jesus é o Senhor e Salvador e o único caminho, isso vai nos mandar também para a perdição. Então, mesmo Jesus
é quem vai nos receber quando nós morrermos. E ele mesmo fala que vai separar. Uns são aqueles benditos do Deus Todo-Poderoso, e outros aqueles que não aceitaram. E alguns vão entender isso como uma contradição.